Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quem acompanha o canal, e eu peço sempre a vocês, né? Acompanhe o canal, porque as nossas dicas têm muita utilidade, né? Para quem gosta de cinema, de séries, de quadrinhos, de literatura e de rock. E o melhor rock que tem, que é o rock erudito, o hard rock e o heavy metal, né, gente? Bom, mas além de eu pedir sempre a vocês sabem também, quem acompanha o canal sabe que eu faço um enorme esforço, mas um esforço sobre-humano para evitar de abordar questões ideológicas e muito menos políticas nos meus comentários sobre esses assuntos que eu já falei aqui, tá? Eu evito ao máximo, apesar de saber que é humanamente impossível você se desvencilhar totalmente da sua maneira de pensar, da sua maneira de ver o mundo, da sua ideologia, porque todos nós temos. Mesmo quem não percebe, mesmo quem tenta se manter o mais isento possível, tem uma ideologia em pequenos detalhes. Você vai perceber qual é a ideologia da pessoa, qual é a maneira que ela enxerga o mundo, enxerga a ideologia, a política e a cultura. Basicamente, os itens que nós comentamos aqui são itens de cultura, não é mesmo, gente? Série, cinema, filme, quadrinhos, rock, isso é cultura. Cultura essencial, elementar, básica e cultura até pode ser considerada de cultura pop. É uma cultura pop, né? Não deixa de ser. Por mais que você tente selecionar muito, não deixa de ser uma cultura pop na veia, na essência, né? Muito bem. Então, por mais que eu tente evitar isso, até por isso, eu geralmente só abordo filmes antigos, séries antigas, tá? Porque eu corro menos risco de ter que fazer comentários ideológicos, né? E com isso você automaticamente afasta um espectro dos espectadores e talvez aproxime outro, tal, mas não é essa a nossa intenção. A intenção é tentar ser o mais isento possível dentro do que é humanamente possível nos nossos comentários. Mas tem certas coisas que saltam aos olhos de tal maneira que fica impossível eu simplesmente fechar os olhos e dizer que não está acontecendo, que não interessa, que esse assunto é para a gente conversar depois, daqui a uns 10 anos. Não, não é. Infelizmente não dá. E por quê? Porque é realmente uma coisa muito agressiva, muito agressiva. Eu já fiz um editorial em que eu falei da questão da proeminência, de um determinado destaque que uma atriz, a Sydney Sweeney, ganhou por conta de um comercial de televisão que tinha claramente o objetivo de se promover através de uma controvérsia, de uma dúvida, de certa forma alfinetando, provocando um espectro ideológico, né? Enquanto queria, na verdade, era alavancar as vendas do jeans, aquela coisa toda, e funcionou, né? Deu super certo. Deu super certo para o jeans, vendeu muito mais, e deu super certo para a atriz, que não era uma atriz ainda muito conhecida. Eu, pessoalmente, já conhecia, já tinha assistido quase todos os filmes dela, não só porque ela é bonita, mas principalmente porque ela é boa atriz. A Sydney Sweeney é uma boa atriz, tá? Observa com calma os filmes dela, você vai ver que raramente ela apela para a beleza dela, para a enorme sensualidade dela, para fazer filmes. Eu diria para você que da carreira dela deve ter uns 10 filmes, mais ou menos, talvez um, talvez dois tenham esse apelo na beleza dela para serem filmes mais com um certo destaque, mas na essência não são. A maior parte dos filmes dela, ela até aceita desafios em fazer personagens que não são bonitas. É uma coisa bem interessante. Bom, mas vamos lá. O papo dessa vez é, logicamente, uma das franquias mais antigas do cinema, tá? Que é 007. Eu diria talvez até que é a mais antiga do cinema, porque 007 começou lá nos anos 60, né? O primeiro filme, além dos livros do Ian Fleming, depois veio o primeiro filme que foi com o Sean Connery, né? Que na época até não conseguiu se promover como ator como ele gostaria. E o Sean Connery é um grande ator, é um ator espetacular. Felizmente, teve a oportunidade de se promover com o 007,
foi talvez o melhor 007 de todos os tempos. Eu, pessoalmente, acho que foi, mas não é até da minha época, tá, gente? Porque você vai gostar porque é o 007 que estava na sua época. Não, não era, não. Na minha época, realmente, de adolescente, de jovem e tal, era o Roger Moore. Já não era mais o Sean Connery, tá? E eu, na verdade, não gosto do Roger Moore e não gosto muito dos filmes que o Roger Moore fez para o 007. Eu acho que são mais, não sei, mais suaves, mais leves, mais engraçados. Ele pegou um 07 um pouco mais engraçado. Mas faz parte da cronologia do 07, o Roger Moore. Mas para mim o melhor 07 sempre foi o Sean Connery, o cara que encarnou absolutamente perfeito e fez um trabalho muito legal. O Pierce Brosnan é o meu segundo 007 favorito, que eu acho que também conseguiu encarnar bem aquela ideia do inglês elegantíssimo, né? De uma fleuma absolutamente impecável e tal. O que eu menos gosto é exatamente o último, porque eu acho que ele perdeu um pouco do charme dos atores anteriores, né? Muito bem, mas aí são questões de opinião, de gosto, cada um tem o seu, respeito de vocês, tal, não sei o quê. Agora acontece que depois de muitos anos mesmo, desde os anos 60, né? Isso aí já vão aí mais 60 anos, né? Em 60 anos, quem manteve o controle criativo do 007 foi a família Broccoli, acho que se fala Broccoli, ou Broccoli, não sei como é que se fala, mas a família Broccoli, e sempre teve um amor muito grande pelo personagem. Chegaram até a vender a possibilidade de produção para a Amazon, inicialmente, mas mantinham o controle criativo do 007, o que manteve a franquia dentro de determinados parâmetros, apesar de que o último filme, na minha opinião, não foi um filme muito feliz, porque ele faz tipo um encerramento do 007, né? Isso ali, não acho que seja uma franquia para ter um fechamento. Fizeram aquele fechamento ali, não me pareceu muito feliz, mas talvez porque a família que detinha os direitos já percebeu que não dava mais, estava no meio estava num beco sem saída, ou uma encruzilhada, não sei, em que a Amazon não conseguia fazer o que ela gostaria, ao mesmo tempo a família também não conseguia. Eles entraram num choque muito grande. E a Amazon queria os direitos totais sobre o filme do 007. Todos os direitos, poder criar do jeito que quisesse, fazer o que quisesse. Depois de um longo tempo, aí tal, alguns anos, finalmente é uma estimativa de que a família vendeu os direitos plenos do 007 para a Amazon por um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. Realmente é uma cifra, né, astronômica. Mas eu tenho certeza de que, como eles não eram exatamente pessoas pobres ou necessitadas, eles venderam com uma dor muito grande no coração. Mas estavam sentindo que não haveria mais 007, porque a Amazon se recusava a produzir do jeito que a família Broccoli estava produzindo. Bom, detalhes técnicos. O fato é que, assim que a Amazon adquire os direitos plenos de criação do 007, eles começam a falar de um novo filme, que ainda não tem muita coisa, tá? Ainda está muito embrionário. Provavelmente seria um filme para 2027. Eu acho que nem 26 não seria. Seria para 2027. A única coisa que se sabe é que a Amazon chamou o Denis Villeneuve para dirigir o filme. Não se sabe quem vai ser o ator, não se sabe a história, não se sabe quase nada. Porém, aí vem o maldito porém, né? Assim que a Amazon assume, a editoria os produtores da Amazon já começam a querer botar a mãozinha para fora da manga, as manguinhas de fora, como o pessoal fala, né? E aí lançaram uma série de cartazes antológicos do 007, tá? Todos os filmes do 007, desde os anos 60 até agora, uns 20 filmes mais ou menos,
né? Que tem aqueles cartazes super emblemáticos, né? Que tinham geralmente mostrando o máximo, mostrava o elenco, mostrava geralmente alguma cena de muito impacto, com alguma explosão, e o 007 sempre mundido da sua arma, né? Sua arma maravilhosa, sempre, se eu não me engano, é uma bereta, né? Aí vocês aí me ajudem aí. Eu não sei direito qual é a arma do 007. Mas, inclusive, no logo do 007 tem uma arma, né? É 007 e o 7 puxa uma pistola, né? Que é clássico do 007. É um ícone, né, gente? É um personagem antológico. Nossa Senhora. É mais velho do que eu, né? Mais velho do que a maioria de nós. E aí eles lançam uma série de cartazes com os filmes clássicos do 007, removendo qualquer referência a armas, a violência, aquela coisa do 007 ser um grande conquistador, né? Então ter sempre mulheres belíssimas em volta dele, as famosas Bond Girls, né? Quem é da minha época sabe muito bem que antes do filme ser lançado, se tinha um destaque muito grande para as Bond Girls, né? As garotas do 007, que a cada filme eram, se não mais bonitas, tão bonitas quanto as anteriores. Eu acho que eu não saberia eleger quem foi a mais bela Bond Girl. É dificílimo, né? Do último filme, se eu não me engano, inclusive, foi Ana de Armas. Ana de Armas, que é uma mulher belíssima, né? Perfeita Bond Girl. Então, isso aí é uma tradição. Apesar de que no último filme, a Ana de Armas não é exatamente uma Bond Girl. Quem viu o filme sabe do que eu estou falando, né? Não é uma namorada do 007, com quem ele sempre terminava, né? Na base da lua de mel. Ele terminava sempre o filme em lua de mel com alguma das Bond Girls que estavam durante o filme. Que, inclusive, também uma tradição maravilhosa do filme 07 é que muitas das Bond Girls, na verdade, não eram do bem, eram do mal. Elas estavam do lado errado da história e tal, e às vezes combatendo o 007. Teve vilãs maravilhosas, lindíssimas, boas atrizes. Os filmes do 007 realmente são filmes que merecem uma atenção especial de quem gosta, logicamente, de filmes de ação, de aventura, né? Com um pouquinho de drama, um pouquinho de ficção, mas ficção científica, que eu digo, né? Sempre teve nos filmes do 007. E também alguma coisa política, né? Porque o 007 sempre foi um espião inglês que combatia potências perigosas, né? Então, vários países aí que até hoje estão envolvidos nesse tipo de violência, né? Foram combatidos pelo 007, né? Pois bem, os cartazes novos da Amazon, que não são pouco, mais ou menos uns 20 cartazes, resolveram limpar a vida do 007. A famosa agenda woke decidiu que 007 não pode mais ser hétero, não pode usar armas, não pode ser violento, não pode matar ninguém. Gente, o que me impressiona nisso tudo é que não basta você querer criar um universo novo, criar uma expectativa nova, uma ideologia nova, querer impor a sua maneira de pensar. Não, isso não basta. Você tem que pegar ícones do passado e destruí-los. Essa é a questão que me incomoda demais na agenda woke. Que a agenda woke existe, é inegável, ela está aí há mais de 20 anos, dominando a cultura, aquela coisa toda. Só que o que incomoda demais, não precisa nem ser da minha idade, ou bem mais novo, é a destruição que eles provocam nesse caminho que eles traçam, né, para impor a ideologia deles. Porque, veja bem, direito a você expor a sua ideia, o seu pensamento, a sua criatividade, todo mundo tem direito. Você tem que usar a sua criatividade e tentar conquistar público. Se você conseguir conquistar público, parabéns, muito bem, você está super na boa, está certo, vá em frente. Agora, primeira coisa, você pegar o que já está consolidado, que já existe uma legião imensa de fãs, e mudar já é criminoso, já é burro, já é irresponsável, já é preguiça mental.
tá? Por que que não se cria um personagem novo e se investe nessa ideologia? Vamos ver, vai que dá público. Eu, com certeza, não vou assistir, mas eu sou, né, uma pessoa, não significa nada, né? Vai que dá certo. Agora, você pegar um ícone antigo e tentar mudar ele completamente, aí você está sendo, no mínimo, irresponsável, no mínimo burro. Por quê? Porque você não vai conseguir. As gerações mais novas, que poderiam ser seduzidas por um novo agente secreto, não sei o que tal, não tem nenhuma referência com o 007. Eu aposto com vocês que os últimos filmes do 007 nem deram muita bilheteria, nem deram muito resultado. Não deram. Por quê? Porque já faz parte de uma geração, né, mais antiga. A minha geração é que curte 007. As gerações mais novas já tem outros ícones aí poderosíssimos, cada um mais forte que o outro, apesar de que todos eles caminham na mesma trilha do 007. Se você pensar bem, né? O John Wick, por exemplo, né? Um ícone muito moderno que faz basicamente o que o 007 fazia, faz um enorme sucesso e é até muito mais violento. Muito mais violento. Então me parece que quando eles fazem esse tipo de coisa com um personagem icônico como James Bond, como 007, eles estão querendo, na verdade, alfinetar, incomodar uma geração mais antiga, que não vai mudar de opinião porque eles querem. Quantos personagens foram construídos baseados no James Bond, no 007, que fazem enorme sucesso hoje em dia? Acabei de citar aqui o caso do John Wick, tem outros. É só você pensar que você vai encontrar outros. E todos eles trilham mais ou menos os mesmos passos do John Wick, com um pouco mais de violência. Né? Por exemplo, Busca Implacável. Tem alguma semelhança com o filme de ação, não tem? Tem alguma semelhança. Não é um agente secreto combatendo inimigos mundiais, não tem essa pretensão toda. Mas tem uma pegada muito próxima. Então, sinceramente, eu não consigo entender para que fazer uma coisa dessa. Me parece uma coisa de uma arrogância absurda de querer se indispor propositalmente com todo um grupo de fãs. Uma coisa que não vai ter utilidade nenhuma para a Amazon, nenhuma, zero. Um 007 modificado, drasticamente modificado, porque pequenas modificações sempre houve, né, gente? Sempre houve pequenas modificações. O 007 do Sean Connery é um pouco diferente do Roger Moore, é um pouco diferente do Pierce Brosnan, é um pouco diferente do Craig. Todos eles têm nuances um pouco diferentes que vão, né, acompanhando a evolução da história. Isso aí é normal, é natural. Agora, você fazer uma mudança muito radical, né, assusta, afasta, cria até um certo ódio dos fãs com relação à Amazon. O maior prejuízo dessa história é para a Amazon, que além de perder todo um público para o próximo filme do 007, ainda incorre em perder público de outras produções da Amazon. Porque está todo mundo falando que a Amazon é criminosa por destruir um ícone, um ídolo de uma geração. Me parece uma arrogância absurda ou uma burrice tremenda. Eu não sei o que é pior, se é mais ignorância ou se é mais burrice. Ou arrogância de achar, não, eu sou tão poderoso na minha ideologia, na minha agenda woke, que eu vou impor a minha vontade e todo mundo vai gostar, todo mundo vai comprar. Perderam, como brincam por aí, perderam a ponta do cipó. Parece estar em desespero. Acabou a ideia de produzir uma ideia ideologicamente de acordo com a agenda deles e tentar seduzir um público para ela. Não. Agora vamos partir para o confronto. Vamos partir para um enfrentamento. Da mesma maneira que eles fizeram com Star Wars, por exemplo. O famoso Guerra nas Estrelas foi completamente destruído pela agenda woke. Da mesma maneira, já se viu o que aconteceu com a Marvel,
com o UCM, Universo Cinematográfico da Marvel, que foi destruído pela agenda woke. E agora a Amazon, depois de ver esses exemplos clássicos, tem outros, tá, gente? Eu estou citando 2, Marvel e Star Wars, mas tem mais. Eles não aprenderam, e não só não aprenderam, como dobram a aposta. Não, agora não só nós vamos deixar o 07 meio assexuado, vamos partir para uma coisa pior. Vamos acabar com o ícone 007, que é para eles um exemplo do heterossexual, do branco heterossexual. Sai das raias da ideologia, que tenta seduzir pessoas para os seus ideais, e parte para as raias da arrogância e da burrice. Porque isso não tem a menor chance de dar certo. Me parece até que a Amazon já voltou atrás, já mandou remover os cartazes. E ficaram absolutamente ridículos, porque além de tudo ainda deixaram o 007 com aquele logo, 007 com aquela pistolinha no final, né? O 7 é o cabo da pistola. E aí, logicamente, a internet não perdoou, né? Sacaneou pra cacete, né? Não, tiraram tudo quanto é violência do filme, mas deixaram a arminha lá, a pistola do 007. É inacreditável, gente. Sinceramente, é inacreditável. Eu procuro sempre fazer os meus comentários o menos ideologicamente enviesado, o menos possível, mas nesse caso eu não pude evitar de fazer esses comentários com vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e deixa o seu hype. O hype hoje em dia é mais importante do que as mãozinhas com polegar para cima e polegar para baixo. E venha para o nosso clube de membros VIP. Nós vamos colocar em debate esses assuntos polêmicos. Eu não gosto dessa palavra, mas é a que está em moda. Até a próxima.